professor Oliveira. Boa tarde. Nesta primeira abordagem e entrevista, pode-nos falar há quanto tempo dá aulas de yoga e o porquê este caminho, o porquê a dedicação às aulas de yoga e ao yoga? Ora bem, eu sempre, desde novo, me dediquei sempre a áreas consideradas algumas da arte, como bailarino de revista. Aquilo que eu mais gostava era precisamente, também foi na época dos filmes, portanto, clássicos de bailado, e gostava imenso de bater sapateado e aprendi a bater sapateado e depois fui dançarino de revista. O nome da revista era Cá está ela, já tinha uns anos atrás. Entretanto, continuei no meu movimento e dediquei-me à corrida, ao movimento. E esse movimento foi de uma maneira de que, de facto, estive muito tempo fazendo maratonas, fiz umas 7 maratonas. Entretanto, a minha vida atual, aquilo que de facto eu fazia como profissão, fui técnico de contas, não é? Isso não em Braga, não foi em Braga. Em Lisboa. É em Lisboa. Fiz tudo em Lisboa. Fui técnico de contas e tinha um gabinete de contabilidade. Em 1977, conheci o yoga. E como conheci o yoga, comecei a entender que, na realidade, eu não podia olhar somente para o corpo. Tinha um interior, cujo esse interior tinha que, na realidade, começar também a desenvolver-se. Então, eu tentei tudo por tudo para desenvolver. Então, andei durante alguns anos, portanto, no gabinete de contabilidade e fazer aulas de yoga, onde conheci diversos professores e diversos mestres. Então, eu cheguei à conclusão, na realidade, comecei a sentir-me desconfortável no gabinete de contabilidade. Então, porquê? Porque em 1994 começaram a surgir certas determinadas situações das quais não me agradavam. Embora ouvisse algumas respostas que eram, de facto, de ferir as pessoas, e entendi que, na realidade, não devia estar presente e ser conivente com a sociedade em que vivia. Não queria ser conivente. A situação que eu estava a analisar, e verifiquei que não podia ter, e não devia ter, duas situações. Uma, de facto, que me estava a tocar dentro de mim, e a outra, que era mais para o exterior. E eu cansei o exterior, por diversos motivos. Não interessa estar a enumerar. Mas o que mais mexia comigo era, na realidade, a conivência. E eu não podia ser conivente com certas situações. Eu fazia as coisas, mas sentia que estava a ser conivente. E eu isso abandonei. E cheguei então a ver a senhora, que ainda era nova, e disse-lhe: olha, tu terás que ficar com o gabinete de contabilidade. O gabinete de contabilidade era protocolo. Terás que ficar com ele, porque na realidade eu vou-me dedicar ao yoga. Evidentemente, ela não gostou, porque havia mais pessoas no gabinete a trabalhar. Falei também com os meus filhos, e eles, enfim, aceitaram, mas não aceite sim e não. Mas, na realidade, eu ganhei, de facto, uma certa coragem, fiz-os compreender que eles eram homens, e eles então entenderam. Então, comprometi-me durante 5 anos a assinar as contabilidades. Eu tinha a carta da OC e responsabilizei. E então, a partir daí, conheci diversos professores, das quais fiz alguns cursos com eles, e no andamento do meu yoga,
continuei. Continuei com agrado, com vivência, com vontade própria e não vontade por ter que fazer. Mas aquilo que eu sentia dentro era importante para mim. E o sentir é muito importante, mais do que a mente. Sim. E então depois, Como é que veio para Braga? como Lisboa, como sabem, devem saber, tinha muito movimento. Eu estive lá 40 anos e pouco e cansei também daquele movimento. Não é? Era muita coisa para mim, porque estava a ver a vida de uma maneira diferente. Então, pensei em duas situações. Uma para a Serra da Estrela, porque conhecia uns amigos, o Dr. José Dias, e ia lá passar às vezes o tempo, e pensei em ir para a Serra da Estrela, dar aulas de yoga. Mas também pensei, uma vez que eu vim aqui a Braga, em 1978, em 1980, porque Braga, portanto, havia aí um clube, ou um conjunto de pessoas, que de 2 em 2 anos fazia uma corrida que era a Volta ao Minho. Eram 400 km em 9 dias. E eu então vim cá e gostei deste movimento. Já foi em 78, não é? E vim então à Volta ao Minho. E então a partir daí escolhi, na realidade, o Minho. Deixei o gabinete e assim comecei aqui a trabalhar. Quando vim para aqui, para Braga, na altura não havia ninguém a dar yoga. Segundo se constam as senhoras que foram há muito tempo minhas alunas, vinha um professor do Porto, de vez em quando. Se ele não viesse, deixava a K7, estava tudo na K7, então faziam assim a aula, 2 ou 3 pessoas. Entretanto, pronto, eu vim para aqui, passei por certos lados, passei por uma casa de produtos naturais. Em que ano é que então regressou? Portanto, regressou não, em que ano veio mesmo para Braga? Eu vim para aqui, portanto, 23 anos, estamos em... 15. Eu estou a falar de 23 anos de Braga. Sim. Não é? Portanto, vim em 1900 e qualquer coisa, minimamente. Está cá há 23 anos? Sim. Em 2015, portanto, 15, 2000, 95, 90 e... 89. Sim. Pronto. E aqui me instalei. Passei por diversas entidades. Havia uma casa, portanto, ali no centro de Braga, que era de produtos naturais, que era até da dona, era uma senhora que era advogada. Foi lá que eu comecei e comecei a ter alunos. Depois fui para um outro espaço, cujo esse espaço era mais de informática, que ela depois arranjou. E depois vieram convidar, ali ao pé da universidade havia portanto, um ginásio, que era a Academia da Aeróbica. Foi aí que eu conheci o professor. Sim, portanto, já viram. Já foi há muito tempo. Então fui para lá, entretanto aquilo, por diversas situações, fechou de um dia para o outro, rapidamente. Não é? Foi para a Flex. Pronto, rapidamente fechou e eu, pronto, agora tenho que ver como é que vou fazer. Mas fechou naquele dia e ao outro dia vêm 2 senhores ter comigo, do Flexing, e convidaram-me para ir para o ginásio do Flexing. Então estive no Flexing, se calhar uns 7 ou 8 anos, ou mais. Mas eu saí do Flexing por uma situação. Eu sempre fui, portanto, gostava de fazer um trabalho como deve ser. Gostava de transmitir o yoga na sua essência, não só no que diz respeito à prática, no que diz respeito à informação que eu gostava de dar a todos os meus alunos, mas gostava que também houvesse um bocado de silêncio, um bocado de harmonia. E o Flexing não lutou muito por isso. O que me interessava era, na realidade, outro aspecto, das quais a mim só me interessava para a sobrevivência. Era só isso. E então eu entendi que, na realidade, não devia continuar no Flexing.
porque havia muito barulho. Independentemente de haver barulho, havia uma situação que não me era muito agradável. Que vinham pessoas das bicicletas, de outras áreas, não é? Que acho muito bem, mas saíam daquelas áreas de um certo e determinado esforço, suavam e vinham fazer uma aula de yoga. E eu não gostaria que isso desse, porque estavam a suar. E os praticantes de yoga, com certeza que não se sentiam confortáveis. Eu também não me sentia confortável. Isso chocou um pouco. Diziam que eu era muito exigente, não era uma questão de exigência. Eu não sou exigente. É que as coisas ou são ou não são. Se queremos fazer algo e queremos ajudar as pessoas, temos de ser coerentes e temos de ser realistas. E não estar a querer que as pessoas percam tempo, percam dinheiro e depois digam, finalmente, não deu resultado nenhum. Não. Eu quero que as pessoas invistam na sua saúde e se sintam confortáveis. O dinheiro é o menos. Ele vai vindo. Não é? Então, despedi-me. Não foi muito agradável, na realidade, mas de qualquer das maneiras tive que agir. E então arranjei este espaço. Então vim para aqui, estou aqui há 6 anos neste espaço. Evidentemente vieram muitos praticantes do Flat Gym, mas o certo é que neste momento a vida é assim e temos que aceitar. Não há outra situação se queremos de facto continuar no bem-estar interior. Tenho agora presentemente, se calhar vieram alguns 15 ou 20, neste momento tenho 3 ou 4, não. E pronto, e tem sido assim a minha vida dedicada ao yoga, a fazer aulas no Bom Jesus, como fiz, em que tinha aulas de 30 pessoas, quando fazia aulas de 2 horas, da Ashtanga Yoga, e passei um momento bastante agradável, bastante agradável. Vim para aqui, então vieram uma série de pessoas. E é evidentemente que entram umas e saem outras. O professor, no seu percurso, não se dedicou só a yoga. Eu lembro-me, em 2000, o professor fazia aulas de Qigong, meditação em casa do professor, e Shiatsu, foi aí que eu também aprendi a fazer Shiatsu. Eu ouvi falar sobre a energia de Reiki, foi nessa altura que também ouvi. Essas áreas... Essas áreas foram áreas que eu aprendi em Lisboa e cheguei a dar algumas aulas de Qigong e Tai Chi, não é? Mas depois, aqui em Braga, eu comecei a pensar de que não era correto também da minha parte eu estar com 3 atividades das quais requerem que a pessoa mergulhe nelas. Está a perceber? Então cheguei à conclusão que não estava a fazer um bom trabalho. Dar Tai Chi, dar Qigong, dar Yoga, eu tinha que mergulhar nas 3. Eu não tinha tempo, porque o yoga em si é muito amplo, obriga a um estudo bastante profundo. E então não deixei de dar, portanto, o Tai Chi e o Qigong, não é? Pronto. Agora, o Shiatsu foi cursos que eu tirei em Lisboa, com um grande mestre, das quais recordo sempre, e dediquei-me ao Shiatsu para poder partilhar com as pessoas, poder ajudá-las de uma outra forma. E tive muitas e muita gente no Shiatsu. Em Famalicão foi onde eu tinha mais gente. Tinha dificuldades até no tempo. Houvesse, portanto, resistência, se é possível dizer, de outros professores. Nunca me importei com isso. Nunca. Não me importa a concorrência. Eu sou o que sou e eles são o que são. É isso. Obrigada, professor. Acho que está... Não sei se quer dizer mais alguma coisa, se dentro deste caminho percorreu até aqui. Em função das suas perguntas, acho que respondi dentro do meu momento de improviso.
e da realidade. Sim, sim. Da realidade, acima de tudo. Agora, se quer fazer mais alguma pergunta, Que agora, totalmente é uma pergunta que se usa agora. O que é que dizem os seus olhos? Os meus olhos transmitem, em certa medida, alguma melancolia, mas transmitem a serenidade, ser sério, ser honesto comigo mesmo, ser fiel a mim próprio.